Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e eu estou aqui no Cine Sesc. Daqui a pouco eu vou conferir a exposição e a arte da animação com os bonecos do filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, que inclusive já teve na Mostra de Cinema de São Paulo. Eu gostei demais, tem a crítica lá no canal e aqui vocês podem ver já um pouco do visual, algumas artes criadas. Eu estou muito animado. Abre amanhã, dia 1º de março, gratuitamente ao lado do Cine Sesc, aqui próximo da Avenida Paulista. Vou mostrar um pouco para vocês o que tem por aqui. São artes criadas, né, pelo Angeli e um chargista muito importante brasileiro. Vou mostrar algo muito incrível para vocês. Ó, tá aqui, tá temático. Não é aqui a exposição, mas olha só o que tem ali. Algo completamente incrível. Olha só que carro lindo. Saca só os detalhes. A ferrugem. É incrível. É incrível. Para quem gosta de cinema, para quem gosta de animação. Olha só. E isso daqui está apenas no Cine Sesc. O que a gente vai é ao lado do Cine Sesc, na exposição que abre amanhã. Mas já dá pra saber que promete. Promete demais. Cada detalhe, ferrugem. É como se de fato entrasse no próprio mundo da animação. Um pouco mais de alguns bonecos. É incrível. Eu acho que uma das coisas mais... É muito trabalhoso fazer uma animação, principalmente em stop motion. Se eu não me engano, leva pelo menos uns 5 anos uma animação stop motion que eu já cheguei a saber da quantidade de anos. Mas os detalhes, a quantidade de paciência para poder fazer algo muito deslumbrante. Lembrando que ainda tem muito mais ao lado. Tudo que é necessário para se fazer todo o design computadorizado e manual. É um trabalho incrível. É muito curioso a gente poder saber desde o começo como tudo é feito. Desde o começo de tudo. A face. É muito bacana, muito bacana. Aqui, nós temos aqui e depois aqui. Só mais um pouquinho, um pouco dos deslumbra aqui o Bob Cuspe. Eu recomendo muito que vocês assistam o filme, é muito bacana, é muito brasileiro. Vocês podem se estranhar um pouco no começo, mas dê uma oportunidade, assistam, avance um pouco mais, porque a história que é criada é incrível. É meio estranho um pouco no começo, mas é muito louco. Enfim, isso é apenas um deslumbre, daqui a pouco vai ter exposição. Vamos tentar mostrar um pouco, né, se puder, mas venham conferir. Deixado de lado pelo Angeli, então ele está vivendo num deserto, que seria a mente do Angeli. E quando o Angeli começa a desenhar esses mini Elton John para matar o Bob, eles invadem o espaço, se transformam num monstro, né, com várias cabeças. Então tem um duelo entre os dois personagens aqui, e é quando o Bob percebe que o autor resolveu dar um fim nele. E aí o Bob vira uma espécie de um road movie em que ele sai atrás do próprio autor. Né? Então é uma saga do personagem tentando encontrar o seu criador. Esse cenário, no set, ele era um pouco maior, tinha um espaço mais aqui, ele uma área um pouquinho maior,
mas ele é pensado, como ele foi um set que ficou mais de um ano em estúdio, né? A animação é um processo muito lento, né? Os stop motion, para ter uma ideia, a gente produzia 2 segundos, 3 segundos por dia. Um dia bem produtivo. E ele é do set para o stop motion, para manter o registro, né? Para que ele não tenha, não mexa. Às vezes você faz um plano, uma cena do filme, dura uma semana, a câmera fica parada aqui, então você tem que ter tudo muito estável para que ele não, no dia seguinte, sei lá, tenha mexido, tenha mudado alguma coisa. Ele é feito todo com uma estrutura de ferro modular, porque tem que pensar sempre também. O animador tem que entrar em cena, então, para animar aquele Bob Cuspe ali, esse cenário era desmontado, aí a câmera está mais fechada, por exemplo, e aí tem acesso para o animador, além de pensar em luz, né? Então, toda a iluminação, o set lá de cima que a gente vai visitar hoje ali, é um set com luz, como se fosse um set inteiro de imagem, aqui está só o cenário. Mas tem toda uma estrutura em volta que a gente precisa do computador do lado, a câmera, o animador, e muitas vezes é uma situação bem difícil para chegar no boneco, né? Porque a pessoa faz um movimento de ele está animando, por exemplo, aqui a cabeça do boneco, ele mexe 200 vezes no dia, sabe? Assim, é uma coisa que é exaustiva, então você tem que deixar o mais acessível possível para não ser uma situação muito insalubre de produção, mas tem horas que já teve situação em que você tem um cenário com furo, o animador sai, anima e agacha e faz o fotograma. E esse cenário foi muito pensado nesse sentido, assim, né? Ser modular, ter os personagens, a gente tem cenas que acontecem em vários momentos aqui desse cenário, inclusive com os personagens que estão lá no fundo, que são os irmãos Kowalski, feitos pelo Paulo Miklos, a voz do Paulo Miklos, ele faz os dois personagens, são gêmeos Kowalski. O Bob Cruz, a voz é emprestada do Mini por trás. E a Denise Jandriskas, que é do Terça Insana. E ele buscou um elenco de vozes que tinham a ver, até porque um dos desafios, para quem ainda conhece a obra do Angeli, é como colocar uma voz em que as pessoas não estranhem, né? Porque quando a gente lê um quadrinho, um livro, a gente cria ali um personagem, cria uma voz. Então, foi uma decisão que eu fiz em conjunto com a Angeli, a Rebordosa, realmente, conversando com a Angeli, falou: nossa, a Grace de Lucas é uma personagem que é meio uma Rebordosa, não foi uma Rebordosa, e foi perfeito. Eu cheguei para ela e falei: ah, sou eu mesmo, a Rebordosa. O Miriam também foi assim, eu tinha na cabeça de testar o Miriam, fui conversar com ele, eu cresci em São Paulo, sempre ouvia música punk, vivia na cidade, com coturno, né? E foi bem legal, eu acho que a postura dele, apesar de ter uma voz bem marcada, eu acho que o Bob tinha que ter isso, né? E trabalhar com um ator nesse sentido é muito importante, porque ele dá o timing da ação, né? Que você só está pegando a voz dele, então você tem que trabalhar isso muito bem. Até me lembrou uma das coisas que a gente fazia durante o processo. Esse filme ele não tinha a intenção de fazer uma animação muito cartoon. O que significa isso? Muitas vezes a gente vê uma animação, ela é muito bonitinha e muito antinatural, né? O personagem anda saltitando, ele faz coisas que não estão no nosso mundo. No filme eu busquei ter um realismo, né? Até pela proposta dele ser meio documental, ele tem uma estrutura documental, então eu queria passar para o público, assim, fazer um filme que passava uma situação real do nosso mundo. Então eles têm peso, eles andam como a gente anda, né? E então a gente gravava muito, alguns vídeos de referência. O próprio Miriam, eu falei que ele não empresta o corpo, mas ele empresta o corpo porque a gente tinha referência dele andando como um punk para criar essa ação. Então praticamente todos os planos que tem no filme, a gente teve algumas imagens, alguns vídeos gravados de referência, não só dos atores, às vezes o Thomas Larson, que era o diretor de animação, gravava com o celular mesmo, mas era material de referência para estudar o acting do personagem na hora de animar. E até para manter uma unidade, né? O filme teve mais ou menos, acho que 7 ou 8 animadores ao longo do processo, e os animadores circulavam entre os personagens. Então, para não criar cada um do seu jeito a animação, a gente tinha um diretor de animação que ajudava a guiar
essa mise-en-scène do personagem, né? Eu acho que é importante falar também que primeiro a gente grava a voz e depois anima. Sim. É uma coisa que todo mundo tem mais gostado de ver. É feito depois. Mas o animador precisa da voz como guia. Então o ator recebe o roteiro, né, e faz, dá um tom pro personagem, e aí depois o animador vai. Eu vejo em certo laboratório, assim, né, conversar com o ator e o roteiro, não tão aprofundado quanto no filme live action, mas a intenção era já criar e colocar esses personagens como eles são. Depois a gente ia para o estúdio de som, gravava o filme, a cena, né, do personagem, para depois sim montar, porque a gente precisa fazer o lip sync, que é o sincronismo labial, em que a animação que a gente fez é uma animação por substituição na parte do rosto. O que significa isso? A gente tem uma sequência de bocas e testas que elas são trocadas conforme vão sendo animadas. Né? Tem um processo que, por exemplo, poderia ser modelado na hora de massinha, mas é um processo muito mais demorado e com muito menos precisão. A gente optou em tentar acelerar, conseguir 2, 3 segundos por dia e não meio segundo, fazendo esse processo. É um processo muito usado, né? Você tem uma sequência. A gente usou para criar esse lip sync, foi a primeira vez que a gente usou em 3D. A gente modelou em 3D no computador, aí imprimiu isso em impressoras 3D, então a gente tinha uma sequência de bocas, chegava a 80, 100 bocas, 100 Ali no foyer tem aqueles dois lados, as boquinhas, que o animador tem que ficar trocando para pôr enfim, vai com o fonema, né? Sim, e esse áudio gravado antes ajuda muito a já preparar quais são as bocas. Então isso pode ser feito antes da animação. Um assistente de animação já prepara a sequência das bocas. Na hora de animar, a pessoa sabe que a pessoa tem que pegar essa boca cor e a fala do diálogo vai acontecendo. Eu acho que aqui você falou no início da coisa toda. Tá sem áudio, viu, Steph? É por isso que eu falei, vou sair do grupo. Que ele não tá entrando no meu. Ah, ele não fica louco? Todo mundo aqui? Acho que tá chegando mais gente, né? Bem, aqui sim é uma reprodução real de um set de filmagem, né? Com luz mesmo pensada. Então, o filme tem um fotógrafo de cinema, né? Foi o Alziro Barbosa, fotógrafo de filmes live action. Eu já tinha trabalhado com ele num curta e convidei ele para fazer esse trabalho que, na verdade, é muito parecido com uma situação live, só que você trabalha tudo em miniatura. A gente, muitas vezes, acaba construindo essas luzes em escala menor para fazer pontos de iluminação. O Alziro gosta de inventar, às vezes, os espelhos para rebater luz e criar uma situação. E aqui é um set, que foi o principal set do filme. Eu acho que do começo ao fim, né, Stephanie? A Stephanie é a coordenadora de produção do filme, foi assistente de direção também. E esse set, ele é subdividido em 3 partes, basicamente, que era o estúdio do Angeli, a sala, e aqui está separado, é o quartinho, que é uma espécie de um quartinho de bagunça que acontece e é mostrado no filme, em que ele encontra o passado dele. É lá que ele enfia tudo. E é um cenário que é uma reprodução da casa do Angeli mesmo, do espaço, do estúdio do Angeli. Muito parecido, teve uma das adaptações aí, uma licença poética, mas basicamente o espaço físico é esse, e a gente trouxe alguns outros elementos que eram necessários para a história. E um set de animação, ele funciona muito nessa situação aqui. A gente tem um computador que fica ligado num programa de animação stop motion que chama Dragon Frame, que está ligado à câmera, né? A câmera está aqui, eu passo minha mão, e que o animador no computador vai movimentando o boneco e criando e conferindo a animação que ele está fazendo. A gente colocou aqui também um traveling para ilustrar, que é quando a gente necessita de um movimento de câmera. Esse movimento de câmera a gente acabou adaptando, mas hoje em dia, com os jovens que entendem de computador, a gente compra uma placa
chamada Arduino, que é código aberto, e a gente coloca motores que é controlado pelo próprio computador. Então, para fazer esse movimento de câmera, ele já é planejado aqui, ele movimenta coisas de milímetro, ou às vezes menos de 1 milímetro. Se você fala que a câmera daqui para cá, e ela faz uma correção, então você tem um motion control, que a gente chama, mas é um motion control caseiro, né, que a gente acabou adaptando para as nossas necessidades. E o animador fica aqui acompanhando a cena, por exemplo. Ele está animando, ele tem um acesso. Por isso que eu falei que a gente sempre tem que pensar no animador na situação, porque se reproduz muito, mas, por exemplo, ele está animando e vai trocar a boca do personagem. Vou pegar uma boca aqui, ó, a gente tem uma sequência de boquinhas e de testas, vou mostrar para vocês. Ó, aqui é uma sequência das testas, né, das expressões, e tem aqui a sequência de bocas do personagem. Vocês darem uma olhadinha. Então a gente tem pequenas diferenças, né? Cada uma delas tem uma anotação atrás, então você sabe que é boca A sorrindo, boca A intermediária, você vai. E aí o animador vai com muito cuidado, porque não pode derrubar nada e não pode bater em nada, né? E esse é mais um desafio, porque você não pode esbarrar na câmera, você não pode. Tá tudo colado, inclusive, no cenário fica tudo fixo, né? E aí a pessoa vai e altera aqui o rosto lá. Daí ele confere. Ó, ali eu dei uma mexidinha. A boca eu acho que eu pus a mesma, né? Não mudou. Mas aí você começa, ó, por exemplo, seu movimento um pouquinho a cabeça. Esse era o frame. Daí eu venho, capturo um frame, ele tira aqui e já salva no computador. Oi? Quando fala live action é porque mistura atores e bonecos. Stop motion é só bonecos, seria isso? Stop motion é esse processo quadro a quadro. O live action incorpora são os atores. certo? Tá. Aí eu vou conferindo aqui, ó. Se vocês olharem lá na tela, ó, esse era o primeiro frame, o segundo e o terceiro, que é o live. Então eu capturo um terceiro frame, posso dar barra de espaço, eu vou vendo o movimento, tá super. Tá 24, deixa eu só mudar aqui. Tá 15, você escolhe o frame rate. Só que claro que quando você está animando, você não está só movimentando a cabeça, né? Você está mexendo os olhos, braço, tá toda uma ação que você gasta para fazer um frame. Às vezes posicionar um frame você gasta meia hora, 1 hora. Dependendo da situação, é uma insanidade, assim, sabe? Agora tem uma coisa boa que um set de animação, basicamente, depois que é preparada a luz, quadrado, checou o foco, é o animador que fica nele, sabe? No máximo, às vezes, um assistente para dar um apoio se tem algo que tem que movimentar e precisa de uma segunda pessoa para ajudar. Mas é um trabalho solitário ali, né? Solitário. No geral, o animador põe uma musiquinha e passa o dia, sabe? Assim, daí foi bem, 3 segundos. Ontem mesmo eu encontrei, a gente tá fazendo um curta agora. Tava com uma animadora que também animou aqui no Bob, ela tá animando um curta, falou, nossa, hoje rendeu muito, consegui quase 5 segundos. Era 10 da noite, só que ela foi até 10 da noite. Mas esse é o processo. E aí tudo é sempre pensado. Nesse caso hoje ele está sentado, é mais tranquilo, ele está fixo, né, parafusado por baixo, ele está travado para o corpo não ficar mexendo aleatoriamente. Mas quando a gente está animando um personagem em pé, como aqui é a Carol é a companheira do Angeli, produtora dele, a gente usa uma que a gente chama de rig, a gente não está com rig aqui na Esther. O rig é uma estrutura de metal que ajuda a sustentar ela para que ela não fique, para que não saia do registro, né? Aquela a gente tirou o rig, que é uma espécie de uma haste de metal que a gente fixa no lateral, depois isso é apagado na pós-produção. Mas aí a personagem, se ela vai andar, é uma complexidade, eu acho que andar das piores coisas da animação, porque é um conjunto de movimento de muita precisão, né? O personagem tem que manter um pé, você tem que fixar, né, por esse rig para sustentar o personagem. E aí o cenário também, mais uma vez, ele é todo desmontável, né? Ele é todo parafusado porque às vezes a câmera está aqui.
Às vezes ela tá ali, às vezes a câmera tá aqui, então a gente tem que ficar Tem que mudar. a cada preparação de um plano, às vezes aí envolve uma equipe que fica, sei lá, um dia ou até mais de um dia preparando o set para filmar. Checar a foto, aqui a Lari que fazia a Lari é assistente de fotografia, ficava checando câmera, foco, luz, confere com a luz que o fotógrafo passou, porque no stop motion a gente não tem condição de manter um fotógrafo no set 3 anos seguidos, né? Então a gente faz um pré-light, que se prepara, ele tem essa luz, e depois fica uma pessoa que é responsável por manter essa luz que foi definida no pré-light. Acho que é isso, gente. Tá?